Olá pessoal, esse é o Expost, o podcast que traz para você uma análise dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu sou a Júlia Campos. Eu sou o Bernardo Takeo Tanaka Santos e esse é o podcast do PET Economia. O aumento generalizado dos preços é um fenômeno conhecido como inflação, e ela é um problema global, mas não é igual em todos os lugares. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a previsão é de que a inflação no Brasil termine o ano maior que 83% dos países no mundo. Diante desse cenário, cabe perguntar: o que exatamente é inflação e como a medimos? A situação inflacionária do Brasil pode piorar? O que podemos fazer para amenizar os efeitos da inflação? Quem nos ajudará a debater essas questões será nosso convidado Fábio Terra, pós-doutor pela Universidade de Cambridge, professor da Universidade Federal do ABC e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer imenso conversar com vocês do Expo Podcast. Acho super legal a iniciativa e desejo vida super longa, tá? Essa maravilhosa iniciativa de vocês. Parabéns por ela. Obrigado, professor. Vamos às perguntas? Então vamos. Apesar da predominância da inflação no dia a dia do brasileiro, ainda há certa confusão acerca do seu funcionamento, né? Dito isso, o que exatamente é a inflação e quais itens afetam ela? Qual é a diferença entre os diversos índices de preço observados no cotidiano e quais são as mais relevantes nisso? Ótimo, Júlia. Então, olha só, a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Então, quando a gente está falando de inflação, a gente está falando de os preços mudarem no tempo, tá? Então, a inflação, para que ela efetivamente, seja existente, para que ela exista, ela precisa ser um fenômeno generalizado, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, um fenômeno generalizado, isso quer dizer que se o preço só da cerveja aumentar, isso não é inflação, tá? Para os menores de 18 anos que nos ouvem, então aí é o preço do Guaraná, tudo bem? Se só ele aumentar, a gente não tem inflação, mas se os preços como um todo têm um comportamento ascendente no tempo, a gente daí vai chamar atenção para o fenômeno inflacionário. Quais itens formam o fenômeno inflacionário, né? Os itens que compõem a cesta de bens e serviços, por exemplo, do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, é a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central, ele tem mais ou menos 450 componentes. Tá? Então, a gente tem um pouquinho de tudo ali, e esse pouquinho de tudo dá conta do que é a cesta de consumo do brasileiro. Tá? Por exemplo, a gente pode segmentar esses itens em alimentação, em habitação, tá? Em vestuário, a gente tem ali preços administrados, serviços públicos, a gente tem uma série de coisas ali dentro que são os grandes grupos. Tá? Dentro desses grupos, a gente tem uma série de outros itens e subitens. Por exemplo, vamos pegar alimentação, a gente vai ter um recorte frutas, um recorte hortaliças, e ali dentro aparecerão determinados bens, nesse caso, de alimentação. Então, é isso daí que que forma o índice de inflação. Esse índice é ponderado, então cada um desses grandes itens que compõem, eles têm uma ponderação que significa basicamente aquilo que o brasileiro em geral vai gastar com cada um desses itens, tá? E no final das contas se coleta, qual foi a variação do preço de todos esses itens, faz-se a média ponderada e daí chega-se ao índice de inflação. Nós temos, como você bem disse, Júlia, vários índices de inflação. Por exemplo, a gente tem o já dito IPCA, que é a meta de inflação do Brasil. A gente tem o IN, por exemplo, INPC,
tá? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA e INPC são calculados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O INPC, ele é um índice que vai medir a inflação para as pessoas que recebem até 5 salários mínimos, tá? O IPCA vai até 40 salários mínimos, por isso que ele é de amplo, tá? A gente tem um outro, por exemplo, que o próprio IBGE calcula, que é o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, que vai medir a variação de custos, tá? Dentro da fábrica, não vai considerar, portanto, o preço dos bens e serviços finais que os consumidores daí consomem, né? Pleonasmo necessário aqui. A gente tem, por exemplo, um outro que é o IGPM. Esse IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado. O que quer dizer mercado? Tem consumidor e tem produtor. Então, uma parcela do IGPM é Índice de Preços ao Produtor, outra parcela é Índice de Preços ao Consumidor, tá? E ainda tem ali dentro um tal INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ou seja, qual é o preço da construção civil no Brasil. Esse IGPM é outro índice relevante, porque ele consegue mostrar um cenário que não só envolve o consumidor, como o IPC, tá? Seja o INPC ou seja o IPCA, mas também envolve o lado do produtor. Então, esse índice ele é mais completo, tá? Aí que a gente chama esse índice de mercado, tá? Mas todos os índices são relevantes. Qual que é a grande diferença entre o índice de preço ao produtor e o índice de preço ao consumidor? Por exemplo, se só o índice de preço ao produtor sobe e o índice de preço ao consumidor não sobe, isso acontece? Sim, aconteceu em 2020. Tá? Isso significa que não há repasse de preço a mais do produtor para o consumidor. Quando os dois sobem, a gente tem um problema mais delicado, porque isso significa que o índice de preço ao produtor aumentou e o produtor passou para o consumidor. Nesse caso, tá, a gente vê uma inflação que vem ali do lado da oferta, porque os preços do consumidor estão aumentando como resposta aos preços dos produtores maiores, e nesse caso, por exemplo, isso exige uma atuação do Banco Central mais intensa, tá? Porque o aumento de preço está em toda a cadeia, desde a produção até o consumo final. Tá? Então, esse marzinho de siglas, eu tentei resumir aqui, espero que tenha ficado de alguma forma compreensível aos nossos ouvintes. Professor, a gente viu que existem vários índices, né, todos com uma certa característica, né, um certo foco. Você poderia falar para os nossos ouvintes brevemente, ou se o senhor quiser detalhar, quais são os tipos de inflação, se existe apenas um tipo, se existe mais de um tipo, como que é? Legal, então vamos lá, né? A gente tem dois grandes causadores de inflação, e a gente tem um outro tipo de inflação que é muito caro ao Brasil, mas que não é o causador da inflação. Então, eu falei de forma cifrada para ganhar atenção e vamos lá para os dois grandes causadores da inflação. O principal causador da inflação, tá, é o aumento de custos de produção. Esses aumentos de custo de produção a gente pode chamar de uma outra forma. Se eu tenho custo para produzir e se eu produzo para ofertar, se os meus custos para produzir, ou seja, para ofertar, aumentam, isso significa que o custo para eu ofertar algo está aumentando. Nós chamamos isso de inflação de oferta. Isso significa que ao longo do processo produtivo, itens cruciais para o processo produtivo dos países, tá, acabam tendo seu preço crescido ao longo do tempo. Por exemplo, o Brasil hoje. A gente pega, né, a inflação brasileira deste 2021, a gente vai perceber que câmbio está... Como o câmbio responde a mais ou menos 25%, né, dos insumos que nós usamos na produção industrial brasileira, subiu a taxa de câmbio e fica mais caro eu comprar insumos importados. Logo, isso vai crescer o meu custo de produção e eu levarei isso ao preço final. Inflação de custos, ou seja, inflação de oferta. Energia, se a gente está na bandeira vermelha X já, por causa da nossa crise hídrico-energética, isso significa que o produtor produz a um custo de poder consumir energia elétrica maior, esse custo é transmitido ao seu produto, tá? Inflação de custo, mais uma vez, eu não preciso nem chamar a atenção do petróleo, porque é muito conhecido. Por outro lado, o que nós temos também de grande causador da inflação?
eventuais choques de demanda. Esse é o caso, tá? Quando nós temos, para ser bem economista aqui, aguçar a intenção e o interesse dos nossos ouvintes, quando nós temos inelasticidades de oferta. Eita, ficou difícil. O que é isso? Tá? Quando a oferta não consegue mais responder a uma demanda, tão grande essa demanda é. Tá? Nesse caso, a gente vai ter muita gente querendo comprar, mas não existe capacidade de produção. É o caso, por exemplo, raríssimo quando a gente está no pleno emprego. Tá? Nesse caso, a inflação é de demanda, ou seja, tem muita gente querendo comprar e não existe capacidade de produção. Diferente do Brasil de hoje, por exemplo, em que a gente tem 14% de desempregados, um pouquinho menos que isso, e tem 25% de capacidade ociosa nas fábricas, nas indústrias brasileiras, de modo que a gente tem capacidade de oferta, mas não tem gente para comprar e ocupar essa capacidade de oferta desempregada. Então, a nossa inflação no Brasil é de custos/oferta. Tá? Qual é aquela terceira que eu falei que não causa, mas é muito cara ao Brasil e acaba, no final das contas, resultando, culminando, implicando inflação? A inercial. O que é isso? Dado algum choque de oferta ou demanda, tá? Quando contratos na economia são indexados à inflação, então, por exemplo, o meu preço hoje, ele tem um contrato que o reajusta com base na inflação de ontem, eu estou garantindo para hoje, tá, alguma inflação igualmente. Por exemplo, se o meu reajuste de aluguel é baseado no IPCA, só um exemplo, o IGPM dos últimos 12 meses, eu estou trazendo para o meu preço de hoje os 12 meses passados. Tá? Então, nesse sentido, a inércia inflacionária, ela é uma correia transmissora da inflação, mas ela não é em si a causa inicial do processo inflacionário. Por exemplo, no Brasil, a gente teve correção monetária, que é basicamente, tá, a inércia inflacionária estabelecida nos contratos todos que são corrigidos monetariamente. Essa correção monetária, por exemplo, quando vem os choques do petróleo, tá, e o fim de Bretton Woods e os problemas com as max desvalorizações do câmbio nos anos 70, a correção monetária vai transmitir essas max o tempo todo, de forma que a inércia inflacionária permanece, inércia é isso, tá, mas a causa inicial, por exemplo, foram choques cambiais de energia dos anos 70. Então, a inércia inflacionária, a inflação inercial, ela é um imenso mecanismo nocivo e nefasto de transmitir inflação no tempo. Mas, se a gente tem inflação zero no momento, não haverá inércia no futuro. Então, são esses três tipos de inflação com duas causas principais, inflação de oferta e inflação de demanda. Esta última mais rara. Tá? É esse o cenário. E, professor, você disse sobre inflação de oferta, o quanto que o câmbio ele afeta ela. E esse fator, ele poderia ser um dos causadores do aumento dos produtos agrícolas no país, já que a maior parte dos insumos vem de fora? Legal, Bernardo. Olha só, não só dos produtos agrícolas que usam insumos importados, mas de todos os bens e serviços. Tá? No caso do insumo agrícola, no caso do produto agrícola, a gente tem para vários deles ainda uma especificidade, porque percebamos, vários produtos agrícolas são, no fundo, commodities, isto é, a demanda por esses produtos não é local, ela é global, tá? E desse jeito, o que acontece é que o preço acaba sendo um preço determinado no mercado internacional, e no mercado internacional, o real, a nossa moeda aqui no Brasil, não vai cotar nenhum valor. Felizmente, nós não temos uma moeda de alta conversibilidade, isto é, uma moeda que é aceita no mundo inteiro. Então, o preço da commodity vai ser estabelecido numa moeda que circula no mundo inteiro, e a moeda que mais circula no mundo é o dólar. Então, o preço da commodity é estabelecido em dólar. Tá? Mesmo que ela seja produzida no Brasil. Tá? Maravilha, se os preços da commodity estão subindo, se eu produzo isso no Brasil e consigo comprar no Brasil, maravilha, eu vou simplesmente, tá, pagar em reais o equivalente ao câmbio. Tudo bem? Agora, tem um outro problema que é, por exemplo, uma commodity que a gente não produz intensamente no Brasil, trigo, por exemplo, que é cotado em dólar, e daí eu vou ter que despender, vou ter que gastar tanto o câmbio quanto o preço em dólar que está subindo. Se ambos sobem, a pressão inflacionária é muito maior, porque não só a commodity está se tornando mais cara, mas também aquilo que eu preciso comprar para comprar a commodity, o nome disso, câmbio, está se tornando mais caro. Então a gente tem uma duplicidade de aumento de preço. Tá? Isso serve, claro, para várias commodities agrícolas, também para várias commodities minerais, petróleo é um exemplo sempre que vem à mente,
né? Mas vale para todos os insumos que são, no fundo, importados e fazem parte da produção industrial brasileira. E a gente vive num mundo de intensa troca das cadeias produtivas globais. Isso faz com que, portanto, o Brasil sempre precise importar alguma coisa para produzir algo aqui. Se o dólar sobe, tá, a gente vai ter que pagar mais para produzir essa coisa. Aproveitando que a gente está falando sobre um cenário atual, professor, o Brasil passou por um processo de hiperinflação durante as décadas de 80 e 90, e diversos planos foram adotados. O Brasil viu uma mudança de denominação das moedas, zeros sendo cortados e instabilidade monetária, com a inflação chegando à média anual de 330%. Agora, em 2021, as previsões estimam uma taxa de inflação na caixa dos 10%. Quais as diferenças e particularidades entre esse processo e o que é visto hoje? Se é inercial ou não, como o senhor explicou, se acaba sendo choques de preços e de onde essa mais recente surgiu? O auxílio emergencial auxiliou no processo? Ótimo, Bernardo. Vamos lá. Então, o Brasil dos anos 70 e 80, que é o Brasil da altíssima inflação, e do começo dos anos 90, já o Brasil da hiperinflação, não tem nada a ver com o Brasil de hoje. A inflação está alta, vocês mesmos disseram isso, está muito correto, está alta no mundo inteiro, né? A Alemanha está com o maior nível de inflação do milênio, né? Desses 21 anos desse milênio, desse século, melhor dizendo. Eu fui lá para o nível da inflação alta e transformei o século em milênio, né? A gente está vendo, por exemplo, Nova Zelândia com uma inflação de 6% ao ano, né? O Brasil padece mais do que isso porque a gente tem ainda o câmbio impactando muito fortemente. E se eu puder travar uma única relação entre o que acontece agora e o que aconteceu nos anos 70/80, é o câmbio batendo no Brasil, tá? Portanto, não há semelhança cabível, e mesmo quando eu trago o câmbio, é só para ser assim, conector de um momento com o outro, porque no fundo os fenômenos são bem diferentes. O Brasil dos anos 80 e dos anos 70 era um Brasil muito profundamente desorganizado, por exemplo, em suas finanças públicas, era um Brasil sem reservas internacionais, era um Brasil profundamente dependente, sobretudo nos anos 70, tá? Da importação de um conjunto muito grande dos insumos necessários ao seu processo produtivo. Era um Brasil de alastradíssima, na verdade, de integral a correção monetária, ou seja, de indexação. É um Brasil bem diferente do Brasil de hoje, tá? A inflação acima de 10% no Brasil, ela aconteceu em 2002, ela aconteceu em 2015, tá? E isso aconteceu nesses anos que eu acabei de citar, e neste 2021, portanto, 2, 15 e 21, sempre a gente teve choque de câmbio. Então, a gente hoje, mesmo com o volume de reservas internacionais que a gente tem, e com elas a gente consegue administrar melhor a taxa de câmbio, a gente ainda apanha do câmbio, né? E o câmbio é um causador central, né? Um grande amigo meu, André Modenese, fez uma estimativa com uma grande amiga minha, Eliane Araújo, sobre quanto o câmbio influi na inflação brasileira, e eles, nas estimativas, alcançam 30% de explicação da variação de preço do IPCA com base no câmbio, né? Então, isso mostra, 1/3 já está controlado pelo câmbio. E aí, a gente tem um outro caminho, que são os preços administrados, e vários desses preços administrados, sobretudo de concessão de serviço público, tá? Eles são indexados ao IGPM. O IGPM tem índice de preço ao produtor, como eu comentei na primeira questão, e o índice de preço ao produtor é muito influenciado pelo câmbio, então indiretamente o câmbio bate também nos preços administrados, ou seja, ele nos espanca em geral, tá? E é isso que está acontecendo nesse 2021, com o agravamento de que, com o isolamento social colocado por conta da pandemia, as cadeias globais de produção e distribuição, elas foram interrompidas, né? E é claro que vai se levar um tempo mais longo do que aquilo que esse nosso mundo online 24/7 permite aguentar, para que as cadeias produtivas se reorganizem, né? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade tremenda de produção de microchips, tudo bem, no mundo. Então, a indústria automobilística, por exemplo, padece, tá, da produção de microchip, porque eles são o brain dos carros hoje, tudo muito eletrônico, né? E, nesse sentido, a produção de carro zero diminuiu no Brasil e no mundo inteiro, a ponto de o preço dos carros usados subir bastante,
Tá? Isso daqui só vai conseguir ser recolocado, né, a partir do momento em que efetivamente a pandemia tiver passado, porque daí a gente vai ter o funcionamento mais regular das coisas, né? Então, nesse sentido, o auxílio emergencial no Brasil, ele não tem nada a ver com a explicação da inflação brasileira, assim, é uma coisa que não faz sentido, né? A não ser mais ou menos para o Hamilton Mourão, que disse isso ano passado, e para o ministro da Economia, que não teve formação boa em economia, porque para falar um negócio desse, tá, embora se formou na UFMG, que é uma excelente instituição, não é possível que ele venha falar que a inflação brasileira é um fenômeno de demanda. Na medida em que a demanda brasileira, por exemplo, se a gente medir em termos de componentes do PIB pelo lado da despesa, ela caiu 4%, melhor dizendo, agora com a revisão do PIB, né? 4% em 2020, ou seja, a gente teve uma demanda menor, tudo bem? A demanda não aumentou com o auxílio emergencial, no mínimo ela não caiu tanto quanto poderia ter caído. Então, assim, é uma forma de não conseguir olhar para a economia de uma forma não binária. Então, ele olhou e falou o seguinte, não, cai ou sobe, tá? Não é bem assim. Caiu bem menos do que poderia ter caído, porque a expectativa de PIB era inicialmente uma queda de 10%, acabou caindo 4%. E isso daqui, de todo modo, é uma queda de demanda no Brasil. O auxílio emergencial não aumentou a demanda em relação a 2019, meramente impediu que caísse tanto quanto inicialmente esperado. Então, ela não tem nada a ver com a inflação que a gente hoje presencia, tá? E, por fim, a inflação que a gente presencia, eu reitero, é uma inflação tipicamente de oferta, de custos de produção aumentados por causa do aumento de preço de commodity, por causa do aumento de preço de energia, por causa do impacto do câmbio e da reestruturação das cadeias produtivas globais pós-distanciamento social colocado pela pandemia da Covid. Muito bom, professor. Acho que você conseguiu deixar bem pontual mesmo para os nossos ouvintes. Com certeza. Agora, passando para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: quais as expectativas para o futuro da inflação no Brasil? Existe a possibilidade de haver uma crise de hiperinflação, como a que foi vista anteriormente, dadas as condições atuais? Ótimo, Júlia. Olha, a hiperinflação está descartada, a gente não tem a menor chance. A gente está agora, nesse instante, competindo com a inflação de 2015, mas está abaixo da inflação de 2002. Então, assim, o índice assusta, 10,67 a gente está acumulado até agora, nesse começo de dezembro de 2021, mas isso é uma inflação que, tudo bem, está mais alta do que a média do mundo, mas a média do mundo não padece tanto do câmbio quanto a gente padece no Brasil, tá? Tem dois países que padecem muito de câmbio, Argentina e Turquia, e ambos têm a inflação acima da brasileira. A Argentina a gente nem precisa comentar, ela está bastante acima, a Turquia é mais próxima, tá? Então, a gente não está no caminho de hiperinflação, tá? Assim, não é uma coisa que a gente precisa se amedrontar. A inflação agora é interessante porque a maneira pela qual o Banco Central atua, né, parece que o Banco Central está correndo atrás do 10,67. Não, o 10,67 já foi realizado, ele já chegou aqui. Tá? O que o Banco Central está fazendo é fazer com que a inflação de 2022, mas mais especificamente a de 2023, convirja para a meta de inflação, está lá em 2023, 3,5%. Então, no fundo, o que o Banco Central faz, ele olha para o passado para tomar atitude hoje, mirando consequências futuras. E isso vai depender muito dos próprios esforços que o Banco Central já está fazendo, tá, para que se consiga lograr o sucesso de levar a inflação de 2023, sobretudo, para a meta, mas também vai depender do, por exemplo, o ano que vem é o ano eleitoral. O ano eleitoral abre margem para uma série de interpretações sobre o que será da economia brasileira pós-eleição com o novo incumbente. Isso, normalmente, acaba tendo uma repercussão sobre câmbio, tá? E aí a gente sofre mais um pouco. Tem um outro caminho, que é o seguinte: a política monetária americana, do Fed, é a política monetária que cuida do dólar. O dólar é a nossa moeda relevante em termos de taxa de câmbio. Então, o que o Fed fizer lá é a política cambial aqui. A política monetária americana é a política cambial brasileira. Então, a gente está a reboque disso. Tá? Então, assim, claro que o Banco Central está olhando essas variáveis como um todo, e ainda está olhando a atividade econômica no Brasil, que a gente acabou de ver o último dado semana passada, está entrando em recessão.
tá? E no fundo, essa transmissão dessa ideia de recessão é que o Brasil está estagnado. Então, finalmente, né, o Banco Central tem uma série de fatores que estão jogando a favor da inflação, sobretudo o câmbio, e a atividade econômica joga a favor de reduzir a inflação. Tá? E a gente vai, no meio disso daí, ter a marcação da taxa de juros. Quarta-feira sai a nova taxa Selic, ela deve subir, tá? Mas já deve começar a sinalizar ou a parada das subidas em 2022 ou a redução da velocidade dessa subida. Por quê? Por exemplo, IGPM, que é o Índice de Preço Geral, que tem lá, tá, a parte do produtor e a parte do INCC, já está vindo muito arrefecido. Tudo bem? Então, isso sugere que a gente talvez não tenha mais pressão de preço, não esteja tendo mais pressão de preço no produtor, e desse jeito o IPCA daqui a pouco já começa a esmorecer. Além disso, com a atividade econômica ruim, estagnada, né, a gente acaba, de alguma forma, corroendo renda, porque as pessoas não conseguem empregos, a renda da pessoa que tá sem emprego não vai ser aumentada, essa pessoa consome menos, você dá menor margem de remarcação do produtor, desse jeito você já ajuda também a controlar a inflação. Crédito igual, está ficando mais caro, as pessoas contratam menos, e daí consomem menos, se consome menos, o produtor não tem estímulo, não tem meio para aumentar preço, tá, ao consumidor final. Então, vejamos, por todos os lados, começa a ter muito indicativo de que a dinâmica de preço vai se arrefecer. Porém, o Brasil ainda tem alguma coisa em torno de 30% dos seus preços administrados, trocando em miúdos, 30% dos preços no Brasil ainda são, de alguma forma, indexados. De uma inflação de 10%, 30%, a gente já tem 3% contratado para 2022. Tá? E sobre isso a gente vai ter que colocar os outros fatores que impactam a inflação. Então, meta em 2022 a gente dificilmente bate, a não ser que venha uma recessão muito grande. Mas mesmo assim eu desconfio que não teremos meta, tá? Tal qual a passagem de 15 para 16, que teve uma crise bravíssima, mas a gente não conseguiu bater meta. Tá? Por quê? Porque a repercussão de aumento de preço ela se dissolve demoradamente na economia. Se a gente quiser resolver de uma hora para outra, ou seja, dar um choque monetário, o custo disso em termos de PIB e desemprego é muito alto. Tá? Por isso que a gente coloca a convergência neta no tempo. Isso vai acontecer, tá? Possivelmente mais para 2023, e o Banco Central está coordenando esse processo até lá. Muito bom, professor. Gostei que o senhor falou sobre a inflação, ela corroer a renda, né, e principalmente dos mais pobres, tanto que alguns autores colocam a inflação como um imposto para os vulneráveis por conta disso. E aproveitando que a gente está falando sobre inflação, sobre os causadores, né, e tudo mais, vamos falar o que pode o que se pode fazer para combatê-la. Quais são os mecanismos governamentais para o seu combate? Quais são os limites e consequências de uso dessa ferramenta? Além disso, o uso dessas ferramentas é consenso entre economistas ou há divergência entre pensamentos? Maravilha, Bernardo. Então, a gente tem como instrumento do Banco Central para controle inflacionário, por excelência, a taxa de juros. A nossa brasileira é a Selic, muito conhecida, muito odiada por muitas pessoas que acham... Que o senhor citou antes, né, da pergunta. Que a gente tem muito colega que acha que a gente não precisava, se quer elevar a Selic, que a gente deveria usar outros mecanismos de controle de inflação, sobretudo mecanismos não monetários, tá? Tem vários colegas, por exemplo, que defendem o uso de estoques reguladores, mas estoque regulador, no fundo, ele faz parte da política de garantia de preço mínimo, não de preço máximo, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar o estoque regulador do arroz, que deu muita controvérsia em 2020, né, quando em setembro de 2020 o preço do arroz escalonou, é claro, era entre safra, né, lá no hemisfério norte, a gente está entrando no inverno no hemisfério norte por setembro, outubro, né, e daí a gente está na entre-safra lá, aumenta a demanda por arroz, o preço do arroz vai subir, claro, o Brasil é um grande produtor, ele acaba daí vendendo mais para fora, porque lá está pagando melhor do que aqui no preço global, se ele vende em dólar é melhor do que vender em reais, mas os estoques reguladores, eles não vão conseguir competir com a demanda global por arroz, então eles não vão marcar preço máximo, o que eles fazem no fundo é evitar preço mínimo. Claro que eles podem ajudar em diversas localidades, mas é uma coisa muito episódica, tá? Então não tem muito como escapar. A gente vai ter que usar a taxa Selic, essa subida da taxa Selic é triste, é dura, mas a gente não tinha outro caminho. Pior seria para o Banco Central não subir a Selic diante de uma inflação de 10%. É uma situação clara de que se parar o bicho pega, tá? Se correr o bicho come, não tem muito o que fazer.
Mas a gente teria alguma possibilidade? Teria. Por exemplo, duas coisas eu sugiro de imediato, uma de longuíssimo prazo, outra de curto prazo. A de curto prazo é o seguinte: quem é que mais faz o Brasil sofrer com a inflação historicamente? Câmbio, então compra a reserva internacional. Tá? Aí fica muito claro por que a gente tem que ter 360 bilhões de reserva. É difícil intuitivamente entender isso. Mas se a gente não tivesse o montante de reserva que a gente tem agora, imagina onde estaria o câmbio. Com elas ele está em 5,60, imagina 100. Né? E aí o que isso daqui sugere é que a gente precisa de ainda mais reservas internacionais, porque se não tiver reserva, é mais taxa de juros. Tudo bem? E aí, quando a gente olha também para os efeitos nocivos da taxa de juros, por exemplo, arrefecimento de demanda, tá? E para um país que está entrando em recessão, arrefecer demanda é um problemaço, daí a gente não tem que cobrar muito da política monetária, a gente tem que olhar para a política fiscal e falar o seguinte: bem, como é que você pode ajudar? Se a gente tivesse nesse instante no Brasil fazendo uma discussão sobre usar eventuais espaços no teto de gastos para organizar além do necessário e muito, tá, bem-vindo, auxílio às pessoas que estão em condição de pobreza e miséria, o chamado Auxílio Brasil, isso é muito bem-vindo. A gente precisava ter um plano de investimento público. E este investimento público, por exemplo, que é a construção de um capital social para o Brasil, ele vai exigir naturalmente uma mudança do teto de gastos, mas é a bem da construção estrutural de um Brasil de longo prazo. Ele poderia, por exemplo, mirar a mudança da nossa matriz energética. Porque se a gente não mudar a matriz energética, e a gente já está vendo aí desde 2001, tá, recorrentes episódios de estiagem que culminam em aumento de preço de energia elétrica, né? Se não mudar isso, o nosso índice de inflação vai continuar padecendo dos aumentos do preço de energia. Então, esse é o elemento de longo prazo que eu estou chamando a atenção, o mais estrutural. Se a gente tivesse feito ali uma tentativa de mudança, pegar o orçamento público, uma parte, reservar para investimentos, a gente puxa a demanda e ainda constrói a superação de um problema que está se apresentando como constante, ou seja, estrutural no Brasil no longo prazo, que é o preço da energia. A mesma coisa com a matriz de petróleo. Tá? Desse jeito a gente ajuda a política monetária. O problema é que a gente olha para a política monetária e a culpa de tudo, sem perceber que no fundo ela talvez muito mais responda do que seja a causadora dos problemas que a gente vive. Né? Então não tem como escapar da taxa de juros, mas a gente também não pode só se resumir a ela. O problema é esse. Você coloca sobre a política monetária e eu lembro da Conceição Tavares, falando que política monetária tem que ter a mão, tem que ter o dom para saber fazer. Porque senão, como o senhor disse, pode virar um desastre, né? Pode estragar tudo. E sobre a política fiscal, eu acho muito interessante que você falou sobre o Auxílio Brasil, né? Porque é uma política de redistribuição de renda, e ela já se provou eficaz em 2020, e antes também, durante a era Lula, com o boom do nosso aquecimento da economia, né? Que diminuiu a desigualdade de renda no país, e isso fez girar a máquina de forma excelente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá aí, só para a gente trazer mais uma informação, vejamos, né? Em 2020, a única coisa diferente que aconteceu na economia brasileira foi o auxílio emergencial. A gente teve também, por exemplo, auxílio a estados e municípios, que foi um auxílio maravilhoso e, no final das contas, muito contribuiu para que estados e municípios tivessem superávit, tá, enquanto entes regionais, e reduzissem o tamanho do déficit do setor público. Tá? Então, o déficit federal acabou se tornando um superávit de estados e municípios. Mas a grande política diferente, que custou 300 bilhões de reais, foi o auxílio emergencial. E nós tínhamos no Brasil, ao começo da pandemia, março, abril de 2020, a expectativa de queda de PIB de 10 pontos percentuais, 10% de queda de PIB. Ao final, com a revisão do IBGE lançada na semana passada, a gente viu que o PIB caiu 3,9%, 4%. Qual que foi a grande diferença para essa menor queda de 6 pontos percentuais do PIB? Tá? Para a gente cair menos do que se esperava, auxílio emergencial. Tudo bem? Se a gente coloca isso no papel, fica claro que o benefício trazido pelo auxílio emergencial foi muito maior do que o custo dele, porque o custo dele, 300 bilhões, é menor do que 6 pontos percentuais do PIB. Tudo bem? 6 pontos percentuais do nosso PIB hoje é alguma coisa em torno de 420 bilhões de reais. Tá? Ou seja, no final das contas, a relação custo-benefício valeu. E mais do que isso, porque a gente não precisava usar essa relação custo-benefício, que de vez em quando é muito espúria, porque a gente não tem os dados objetivos. Tá? Não existe custo quando a gente está evitando que as pessoas do nosso país morram de fome. Tá? Enfrentar a pobreza, enfrentar a miséria, só tem benefícios. Isso é crucial que se diga.
Nesse episódio, nós conversamos com o professor Fábio Terra sobre o que é a inflação, como ela é medida e como ela se manifesta particularmente no Brasil. Também discutimos se há a possibilidade do Brasil enfrentar uma crise hiperinflacionária, como aconteceu na década de 1980, e quais as ferramentas que o governo dispõe para combater a inflação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas e com a família também. Caso queira falar conosco, pode nos contatar pelo e-mail expostpodcast@gmail.com ou pelas redes sociais do PET Economia. A apresentação desse programa foi feita pelo Bernardo e por mim, Júlia. O roteiro foi escrito por Emanuel e Rebeca, com participação especial do Thiago, da Giovana, do Matheus e da Poliane. Simon, Hugo, Giovana e Vitória fizeram parte da edição de som. Muito obrigado e até a próxima.